tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde com a presença de Sandra Brandão. Ela é superintendente do HU-FURG. O tema de hoje é a importância do hospital universitário na nossa rede pública de saúde. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigado. Boa tarde a todos que acompanham a TV O Farol. É uma satisfação estar aqui no teu programa, Bruna, tá? E espero poder trazer bastantes informações sobre o nosso hospital universitário para a comunidade que nos acompanha. Muito obrigada pela tua presença, Sandra. Eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente, então, sobre o papel do HU-FURG dentro da rede pública aqui na região sul. O hospital universitário ele tem um papel diferenciado, porque nós temos dois grandes pilares. Quando se pensa em hospital, se pensa no prestador de saúde, assistência saúdica, que obviamente, né, é o seu pilar mais forte. Nós prestamos assistência diferenciada a toda a região. Mas também temos um outro pilar muito forte, que é a formação de recursos humanos. O hospital universitário ele não só deve assistir com qualidade, né, fazer assistência de qualidade, como também ele forma recursos humanos. Então, nós temos alunos dos cursos de graduação, medicina, enfermagem, farmácia, entre outros, né? Mas também servimos de campo de estágio para alunos de outras instituições, somos formadores de residentes, tanto de programa de multiprofissional, saúde coletiva e também residências médicas. Então, nós temos esse perfil diferenciado em relação aos hospitais que não têm essa questão de formação de recursos humanos. Então, é um desafio muito grande, porque a saúde e a educação, que são os dois grandes, né, os dois maiores bens do ser humano. E a gente pode aproveitar então e falar como é feita a integração desses alunos, né, da medicina, da enfermagem, de outros cursos também que a senhora citou aqui. Como é feita essa integração dentro do hospital e como é que funciona o atendimento em relação a isso? Bom, nós temos dentro do nosso organograma uma gerência de ensino e pesquisa, que faz todas essas tratativas tanto na parte de ensino como também nas pesquisas que acontecem dentro do hospital. Então, anualmente nós participamos das acolhidas que se fazem aos estudantes. Por exemplo, a gente já teve a acolhida da medicina, da enfermagem e farmácia. Então, o hospital participa dessa atividade de acolhida desses alunos, participa através da gerência de ensino e pesquisa, mostrando o hospital, inclusive fazendo tours pelo hospital e passando os conhecimentos básicos necessários para esses alunos que estão chegando e vão precisar, a partir desse momento, interagir no meio hospitalar, que para a grande maioria é totalmente novo e há essa necessidade desse preparo. Eles são apresentados às estruturas do hospital, também às pessoas que vão estar presentes com eles ao longo desse tempo. E eles acompanham esse atendimento com os médicos, que são professores também? Como é que funciona essa parte? De uma maneira mais simples. Claro, assim, depende muito da grade curricular, né? Por exemplo, eu posso falar com mais propriedade do curso de medicina, que sou professora do curso de medicina. Então, a partir do segundo ano, eles já estão dentro do hospital, acompanhando preceptores e professores. Principalmente os professores que são vinculados à Faculdade de Medicina, mas também existem os preceptores, que são aqueles médicos do hospital que também orientam os alunos dependendo do momento. Então, eles acompanham atendimentos, à beira do leito também, dentro das consultas ambulatoriais, e à medida que eles vão evoluindo na grade curricular, então o aluno do quarto ano ele já vai estar frequentando o centro cirúrgico, por exemplo, o centro obstétrico, onde ele já tem conhecimento específico para poder participar de um evento cirúrgico ou obstétrico. Então, à medida que vai evoluindo dentro da grade curricular, da mesma forma os outros cursos de enfermagem, que vai tendo abordagem sempre acompanhada de professor ou preceptor do hospital, para eles terem esse conhecimento bem estruturado. Aproveitando essa parte obstétrica, né? Queria falar um pouquinho também que o hospital ele é referência em casos mais graves, em casos que precisam de um acompanhamento, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho então desse cuidado que o hospital tem com essas gestantes. Na realidade, o HU ele tem um perfil materno-infantil muito forte, né? Dentro. Ele foi, na realidade, criado lá, quando foi criado ainda dentro da Santa Casa, como um hospital materno-infantil e que, claro que ao longo do tempo isso se modificou até por uma necessidade loco-regional, mas ele tem esse perfil muito forte e nós somos referência dentro da alta complexidade hospitalar
para gestante de alto risco, né? Então, existe todo um setor do hospital que é dedicado a isso, a maternidade, centro obstétrico. É muito importante dentro desse cenário a UTI neonatal, e frequentemente essas gestações, elas, porventura, o recém-nascido precisa de ficar internado numa unidade de terapia intensiva para ganhar peso quando ele é prematuro. Enfim, então existe um ambulatório de alto risco direcionado a essas gestantes, existe todo esse acolhimento dentro da maternidade e, como eu te falei, é uma referência que nós temos, que está só no HU, mas que é expandido para o município de Rio Grande e 22 municípios da região que nós atendemos, né? E então esse atendimento são somente para pessoas que precisam realmente dessa urgência, desse cuidado, né? Não é qualquer gestante que pode procurar esse atendimento com a HU. Não, na realidade, assim, a gestante ela é classificada após uma triagem no pré-natal como uma gestante de alto risco. Por exemplo, uma paciente que seja uma hipertensa severa, ela é uma gestante que pode ser encaixada num grupo de alto risco. Então, ela vai ter esse acompanhamento direto dentro do hospital universitário, dentro do ambulatório de alto risco. Então, existe essa triagem prévia que se verifica no pré-natal, que pode ser na rede, na UBS, no consultório, enfim, e que se faça o direcionamento, que ela seja classificada dessa forma, como gestante de alto risco, e ela possa receber esse atendimento diferenciado. Eu tenho aqui a informação que foram mais de 1.200 nascimentos no último ano, né? É um número bem relevante e o que mostra esse cuidado com essas gestantes e depois com esses bebezinhos que precisam desse cuidado. Como eu te falei, é do nosso perfil, né? Claro que nos últimos 2 anos ele aumentou, nós aumentamos a nossa quantidade de nascimentos dentro do hospital, uma vez que a Santa Casa passa por um difícil momento, né? Então a maternidade da Santa Casa, que era uma maternidade bastante forte, ela frequentemente ela tem problemas de funcionamento e acaba todas as gestantes procurando o hospital universitário. Então, isso aumenta o número de partos cesáreos que acontecem no hospital, mas realmente a gente tem uma maternidade que trabalha anualmente com uma taxa de ocupação bastante elevada em função disso. Sandra, eu quero falar sobre os atendimentos agora, né? Mas antes da gente falar sobre os atendimentos, eu queria que tu explicasse como as pessoas podem procurar o serviço da HU e quais são os meios que ela deve procurar até chegar ao HU. Na realidade, nós atendemos consultas ambulatoriais agendadas. Esses agendamentos para uma primeira consulta, eles só devem ser referenciados. Ou seja, o paciente ele consultou na unidade básica do município, ele é encaminhado, ou numa UPA, ele é encaminhado para a consulta de médico especialista dentro do HU. Essa primeira consulta, então, esse é o acesso, essa é a forma de acesso. A partir daí, os retornos, se forem necessários com o especialista que o paciente consultou, eles vão ser agendados dentro do próprio HU do nosso setor de agendamento. E a gente tem também a informação que são mais de 380 mil atendimentos, né? Fala um pouquinho mais pra gente. Esses atendimentos, eles englobam tudo, né? 308 mil em todo o ano de 2024, foi o que a gente registrou. Daí a gente vai desde essas consultas que eu coloquei agora como consultas médicas, mas existem também consultas multiprofissionais, a parte de enfermagem, nutrição, por exemplo, fisioterapia. Mas também tem os procedimentos de exames laboratoriais. O nosso centro de imagem ele é muito bem equipado com ressonância e tomografia, radiologia, mamografia. Então, são ofertados exames também dentro desse centro de imagem. E também outros tipos de abordagens diagnósticas e terapêuticas, que é, por exemplo, a endoscopia alta e baixa, que acontece também dentro do hospital. Então, o número de atendimentos, a variedade de atendimentos é muito grande, por isso que a gente tem esse número bastante expressivo de procedimentos. Eu tenho anotadinho da nossa conversa aqui, são mais de 253 mil exames apenas laboratoriais, né? Laboratoriais. Sim, a gente oferta tanto para o paciente que ele está consultando no HU, mas frequentemente dentro da rede até de atenção básica do município. Então, a gente tem essa oferta também, e que leva muito número, que são os exames mais realizados, né, no dia a dia. Sandra, outra coisa importante também, quais são as especialidades mais buscadas ali no hospital? Olha, as especialidades mais buscadas, em geral, é aquelas que existe um menor quantitativo
de profissionais especializados disponíveis, né? Nós temos ambulatórios muito fortes, né, como de endocrinologia, existe uma demanda muito grande também para essa especialidade, mas mesmo a ortopedia e traumatologia existe um quantitativo bem expressivo de consultas, tem uma demanda muito grande de toda a região. A própria parte de ginecologia, tá? Especialistas como reumatologista, que são pouco frequentes, são poucos que existem disponíveis também, a gente tem uma procura muito grande, gastroenterologia, e são vários, na realidade, que tem uma procura bastante expressiva. Esses provavelmente sejam os mais. O atendimento ele é totalmente SUS, né? Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso. Não, o HU, ele 100% dos atendimentos que acontecem dentro do hospital universitário, eles são para os usuários do Sistema Único de Saúde. O que acontece hoje é que o hospital universitário, ele é administrado, né? Ele é da FURG, ele não deixou de ser da FURG, e vai ser sempre o Hospital Universitário da FURG. Entretanto, a universidade fez um contrato, né, para a administração do hospital, que a maior parte das universidades públicas federais hoje que têm hospitais fazem, que é junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela que hoje administra o hospital. E essa empresa, ela trabalha apenas, ela firma contratos apenas com hospitais que atuam 100% no SUS. Então, a gente tem essa premissa que todo atendimento ele é ofertado. E como é que é feito isso na prática? Nós hoje somos gerenciados pela Secretaria Estadual de Saúde, a parte hospitalar, tanto o HU como a Santa Casa, dentro do nosso município. Então, nós temos um contrato de prestação de serviços. A Secretaria coloca as necessidades dela, também levando em consideração o fator local, do município, o que a região precisa, e nós colocamos a nossa capacidade instalada e o que nós podemos produzir. Então, a partir disso, é elaborado um contrato que tem metas quali e quantitativas. Então, isso tudo está registrado, os números que nós ofertamos de consultas, de procedimentos, de cirurgias, de acordo com a necessidade. Claro que existe sempre uma necessidade maior, muitas vezes, mas nós temos que nos prender dentro da nossa estrutura física também, da quantitativa de recursos humanos que nós temos, né? Sandra, eu quero te agradecer até aqui. E a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta ainda para conhecer mais sobre o hospital e para trazer mais informações. Até logo! Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. Quem está aqui com a gente hoje é a Sandra Brandão. Ela é superintendente da HU-FURG. E a gente está conversando sobre o papel do hospital universitário, os serviços oferecidos à população e os desafios de gestão na saúde pública. Sandra, a gente conversou bastante no primeiro bloco, tu falou do hospital, contou um pouquinho dos atendimentos, das especialidades mais procuradas. E nesse segundo bloco eu queria te perguntar então quais são os principais desafios da gestão em relação a um hospital público. A gestão em saúde pública é extremamente complexa, né? Porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem uma tabela de custos, né, de serviços que está defasada, não existe um reajuste importante há 30 anos. Então, isso faz com que a gente tenha, muitas vezes, dificuldades de manutenção, né? O nosso orçamento, ele é todo, né, quase todo ele, para a parte de insumos oriundas do que nós produzimos para o SUS, e o SUS nos repassa. Claro que por sermos o hospital universitário, estarmos ligados à Universidade Federal, nós temos vantagens quando somos comparados com aqueles que não têm. Por exemplo, a nossa folha de pagamento, que seria extremamente onerosa, são funcionários contratados, funcionários públicos ou da universidade, ou contratação CLT pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Isso é uma vantagem importante. E nós temos programas de financiamento federais que frequentemente nos ajudam com incentivos para manutenção do parque tecnológico. Hoje, em saúde, isso é muito importante, né? Os equipamentos são cada vez mais elaborados, mais caros e com uma meia-vida cada vez menor, porque tem que ser atualizados ao longo do tempo. Então, mas mesmo assim é um desafio porque se gasta muito, e quando a gente fala em assistência qualificada, a gente tem que sempre tentar proporcionar para o usuário o melhor, e dentro de um hospital de ensino sempre se gasta mais.
porque eu tenho um aluno do meu lado, então é um par de luvas a mais que eu vou ter, ele vai ter uma dificuldade maior nesse treinamento inicialmente, ele vai gastar mais material e isso faz parte. Nós treinamos médicos residentes também, então os hospitais universitários eles são caros, mas eles têm sempre esse diferencial, tá? E o desafio é sempre grande, porque as demandas não param, pelo contrário, só aumentam, e o financiamento ele não melhorou muito ao longo dos anos. E eu gostaria de aproveitar esse momento também e te perguntar sobre os projetos do hospital, se tem alguma ampliação também prevista. Sim, na realidade, o ano passado nós fomos contemplados com o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, onde nós fomos contemplados com um recurso de 50 milhões, em torno de 50 milhões, para projetar a expansão do hospital. O hospital ele cresceu muito, principalmente em recursos humanos, desde da adesão à EBSER em 2016. Então, se conseguiu um quantitativo muito interessante de profissionais, embora em algumas áreas médicas a gente ainda tenha déficit, são profissionais de difícil captação no mercado, mas a infraestrutura física ela se manteve, ou seja, nós temos ainda locais que têm muita dificuldade em termos de espaço dentro do hospital, e a gente precisava desse momento de expansão. E a nossa expansão ela vai se fazer num movimento conjunto dentro da universidade, que é uma desocupação do que é chamado hoje área acadêmica, que vai ser cedido totalmente ao hospital universitário, e essa área acadêmica ela vai se transferir para um prédio que já está pronto, na realidade estruturalmente pronto, mas ainda não finalizado, ali bem próximo ao hospital, na esquina, na Avenida Perimetral, que vai abrigar o curso de medicina, farmácia e enfermagem, e deixando essa atual área acadêmica livre para o hospital ali intervir e poder fazer a expansão. Para aquele local vão ser levados todos os ambulatórios de consultas e serviços externos, para que o paciente não precise ficar transitando dentro do hospital. E internamente, no que é hoje prédio do hospital, nós vamos proporcionar a ampliação. A maior delas que é um problema sério que nós temos até hoje, é a nossa UTI geral. A nossa UTI geral ela tem apenas 6 leitos, então a gente está projetando ampliação para 10 leitos intensivos, mais 10 leitos semi-intensivos, uma melhora significativa tanto do local onde é hoje a UTI, que já precisa de muitos reparos, como em termos de oferta de leitos. Tá? Mas também dentro disso a gente vai projetar um aumento de 64 novos leitos SUS, tá? Que vão ser distribuídos, a gente está conversando tanto com o Estado, sempre que a gente faz um projeto, a gente tem que ver qual é a demanda necessária, né? Existe uma demanda muito grande de leitos de maternidade, mas também na pediatria e clínica médica pode ser feita essa ampliação. Então, isso a gente vai discutir com os gestores ao longo do tempo. Mas tem sim esse projeto de ampliação, de qualificação também, que é muito importante, porque nós também, além de prever o espaço para o profissional que atua, para o paciente, a gente tem que prever o espaço do aluno, né? Então, nossos ambulatórios de consultas, eles têm que ser maior para prever alunos durante as consultas, e a gente vai fazer uma qualificação bem importante nesta parte, né, de infraestrutura também para a parte acadêmica e, claro, também para os pacientes usuários do hospital. Então, essa PEC ela vai trazer grandes impactos, não só para o município, mas para a região também. Aproveitando, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente também sobre as cidades vizinhas e quais são o público, né, de atendimento do hospital, porque não é só Rio Grande, né? Não é só Rio Grande. Nós atendemos, nós somos referências na média e alta complexidade para 22 municípios que são vinculados à terceira Coordenadoria Regional de Saúde, onde nós compomos, né? Tanto o HU como a Santa Casa estão na terceira e nós ofertamos, além do nosso município, esses 22 municípios eles podem acessar o hospital, tá? São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, entre outros, dependendo da necessidade deles e da nossa oferta de que eles precisem. Mas também, além dos 22 dessa região que tem mais de 1 milhão de habitantes, também nós ofertamos para mais 6 municípios da 7ª região, que é a região de Bagé, dentro da especialidade de traumatologia e ortopedia, a cirurgia de alta complexidade. Então, eles podem demandar, por exemplo, uma cirurgia de joelho, na necessidade de uma prótese de joelho, que é uma alta complexidade da traumatologia, pode ser demandada de um desses municípios para o nosso hospital também.
Então, totalizando, são 28 municípios, sendo que a referência maior é para 22. A gente pode aproveitar também e falar um pouquinho sobre a atuação específica em casos de crise. Por exemplo, uma emergência regional, enchentes ou crises sanitárias, como vocês se preparam para isso? Olha, eu posso falar da enchente, que foi bem, que nos castigou muito, né? Todo o município, toda a região, e especificamente o HU, que está à beira da lagoa. Então, nós tivemos, digamos assim, a sorte de poder nos planejar, porque começou a acontecer primeiro na região norte, né, e metropolitana do estado. Então, já havia o indicativo que todas aquelas águas que estavam lá do Guaíba, drenando para o Guaíba, eles viriam aqui para Rio Grande. Então, a gente montou um comitê, né, de contingência, né, traçou um plano de contingência, melhor falando, do que poderia acontecer no HU, né? Então, nós esvaziamos todo o andar térreo, né, do hospital, para que, se houvesse a entrada de água, não afetasse nada. Claro que isso não foi fácil, teve a necessidade de suspensão de algumas atividades ambulatoriais, de consultas, né, não de internação, mas tudo isso foi planejado dessa forma. A gente é sinalizado com um problema, monta um comitê com pessoas estratégicas que vão, nesse caso, principalmente a parte de infraestrutura, né, e planejamento, que vão prever o que pode, o que não pode acontecer, juntamente com a assistência para preservar o maior número de atendimentos possíveis dentro daquela logística, e a gente trabalha dessa maneira. Na enchente, o grande problema do HU foi o acesso, né? Em nenhum momento nós colocamos barreiras de contenção, nós locamos um segundo gerador, porque o nosso gerador ele poderia em algum momento ser afetado pelas águas, porque ele está no térreo, para essa eventualidade, mas nós conseguimos manter que a água não entrasse no hospital. O problema foram os acessos, o que nos levou a ter que suspender o atendimento, que foi uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde para o HU, foi que o hospital se tornou inacessível, né? De certa forma. O único acesso que se tinha ao hospital em determinado momento é no pontilhão que se fez entre o HU e Santa Casa, e nós acessávamos pela Santa Casa. Então, essa foi a fragilidade, que é uma questão muito mais do município, né, de prever, porque os dois maiores hospitais estão na beira da lagoa, né? Então, tem que pensar nisso. É verdade. A gente passou por um bom pedaço em 2024, né? Esperamos que em 2025 seja um ano mais tranquilo, mas é sempre bom ficar em alerta também e ter essa prevenção mesmo. Eu queria te agradecer hoje pela tua presença aqui, por ter trazido tantas informações, e eu gostaria que tu deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre os atendimentos do HU FURG e quem eles devem procurar nesse primeiro momento. Eu queria passar para a população que, infelizmente, o município está numa situação dentro da saúde bem complexa, né? Nós temos um grande complexo hospitalar, que é a Santa Casa, numa crise muito grande, e isso, naturalmente, ele impacta em todas as outras unidades de assistência à saúde. No HU não é diferente, nós estamos com uma sobrecarga, né? O hospital ele fica com uma taxa de ocupação elevada todo o período, que não costuma ser, especialmente em algumas clínicas como a cirúrgica. Então, nós estamos com algumas dificuldades, principalmente em acolher novos pacientes para cirurgias eletivas, mas nós não suspendemos nenhum atendimento, os ambulatórios continuam funcionando, toda a oferta de serviços de exame ela continua a mesma. Nós estamos sim com uma restrição por falta de leitos em determinadas unidades, que acabam restringindo o quantitativo de pacientes que a gente poderia estar beneficiando. Tá? Mas a gente considera isso transitório, né, e que a gente possa retomar a pleno toda a capacidade instalada do hospital, que as pessoas se sintam acolhidas e que saibam que o acesso para chegar no hospital é um encaminhamento via unidade básica ou a UPA, né, o pronto atendimento das UPAs, com exceção, claro, do nosso centro obstétrico, né, as gestantes em trabalho de parto, elas acessam diretamente o hospital. Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje e por ter trazido várias informações importantes sobre o HU FURG. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul.
Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.